paz, queridos. Que bom que vocês estão aqui. Que coisa boa é servir a Jesus. Que coisa maravilhosa é caminhar no ensino de Cristo. Porque quem vive a proposta de Cristo, né, ou caminha segundo a sua orientação, segundo a luz das suas palavras, tem muita paz, tem muita alegria, tem muita tranquilidade, é maravilhoso. Quando eu venho aqui falar de Jesus, ou das palavras de Jesus, eu venho exatamente trazer para vocês aquilo que tem efeito em mim, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho experimentado. E o meu desejo é que cada um de vocês aprenda tudo quanto eu já aprendi, e muito mais, porque a minha oração não é que vocês cheguem à minha estatura espiritual, mas que vocês cheguem à estatura do varão perfeito, do Filho de Deus, que cada um aqui aprenda de tal maneira que passe a viver como Cristo, como Jesus. Essa é a minha oração. Eu não tenho nenhuma inveja ou nenhum receio de que alguém aqui entre nós evolua, cresça de tal maneira que ultrapasse todo o meu conhecimento, que vá muito além da onde eu já cheguei. Pelo contrário, de um tal homem, uma tal mulher desta natureza, eu assentar-me-ei aos pés para aprender. Eu tenho a maior alegria de receber o conhecimento, a sabedoria que Deus dá aos seus filhos. Não tenho nenhum orgulho, nem nunca pensei ser mais do que alguém. Então eu fico feliz quando ouço o Cláudio falando. Na semana passada, o outro irmão que falou, agora esqueci, o irmão Silvio, o Nivaldo, o Jair, enfim, qualquer um de vocês. O meu prazer é ouvi-los e entender que vocês estão conscientizados da proposta de Cristo, que é a melhor proposta que alguém pode receber no planeta Terra. É maravilhoso seguir Jesus. Eu estava ouvindo o Cláudio e prestei atenção em algumas coisas, o texto no qual o Cláudio estava baseando as palavras dele, o texto da multiplicação dos pães. É interessante que Jesus mandou os seus discípulos alimentar a multidão. Dai-lhe voz de comer. Vocês deem a eles de comer. Tem uma necessidade, tem uma carência. Nós tendemos muito a orar e querer que Deus faça coisas. E a gente não entende que o milagre, o chamado milagre, né? Eu sempre dou uma travadinha na palavra milagre, porque entendo que dentro do reino de Nosso Senhor não há milagre nenhum. O que tem é mesmo os acontecimentos naturais da vida poderosa de Deus manifestada nas ações dos homens que obedecem a Deus. Mas, então, para a maioria que ainda não alcançou essa compreensão, que use a palavra milagre, né? Então, vamos lá. O milagre acontece as coisas ocorrem a partir de uma atitude humana. Jesus olha, tem uma multidão com fome, que se for despedida com fome, desmaia pelo caminho, né? Estou pegando o teu texto lá. E aí Jesus diz, dai voz de comer. Vocês façam alguma coisa. E muito bom, muito oportuna a palavra do Cláudio, que chama essa atenção para nós. O que a gente está fazendo aí? A gente canta, a gente dá aleluia, diz glória a Deus. Temos umas canções, algumas bem esquisitas, outras mais bonitas, algumas emocionais, algumas adoração mesmo, e outras não tão adoração, mas testificando de alguma coisa, de algum acontecimento bíblico. Mas na somatória de tudo,
O que nós estamos fazendo realmente para representar Cristo aqui na terra e melhorar a vida das pessoas, né? De repente a gente faz o que está escrito através do irmão Tiago, que bate nas costas e manda o faminto com fome e diz: eu vou orar por ti. Faminto não quer que tu ore por ele, ele quer que tu dê um pedaço de pão para ele. Entendeu? É simples assim. Então tem um cristianismo aí que é um cristianismo de palavras, né? Um cristianismo de teoria. E nós precisamos mergulhar naquele cristianismo do Cristo, né? Dentro da função que o Cristo deu a nós. Nós precisamos transformar o ensino de Cristo em prática de vida. Encontrou aquele que está com fome, dá de comer. Encontrou o sedento, dá de beber. Encontrou aquele que está com frio, cubra ele. É isso aí. O milagre vai acontecer através de nós. É através das nossas ações, né? Deus não vai andar aqui pela terra procurando as pessoas que estão necessitadas e ir lá transformar pedra em pão. Não. Quem quer que transforme pedra em pão é diabo. Entendeu? Quem quer porque tem gente, né, tem crente que é capaz de passar uma noite no monte, essa noite com chuva aí, ó, no monte, entende? Patinando lá para subir o monte, na expectativa de ver palha luminosa, entendeu? Ou então de que pedras se transformem em pães, porque o amor dele não é dar comida para o faminto, o amor dele é a curiosidade, é a expectativa de ver alguma coisa diferente, nem que seja um mini disco voador, um dronezinho celestial, entendeu? Para ele sair contando para os outros que ele estava no monte. Primeiro começa o testemunho: eu estava no monte, era de madrugada. A turma gosta, né, de falar da madrugada, parece que Deus é só da madrugada, entendeu? O Deus da madrugada é meio perigoso às vezes, né? É o da escuridão, entende? Madrugada é escuro, então, e tem gente que só, madrugada, entende? E faz uma coisa arada com a madrugada. Irmão, o Deus do meio-dia é o mesmo da meia-noite, e o Deus do amanhecer é o Deus do anoitecer, o Deus das 3 da madrugada é o Deus das 3 da tarde. Ou ele precisa deixar escurecer para ele fazer alguma coisa? Não, é o mesmo Deus. É a qualquer hora, tu está lá no trabalho, ele está lá. Tu veio para casa, ele está contigo vindo pela rua fora. Entende? O salmista chegou a dizer: ele é a tua sombra, a tua direita. O que tem mais próximo de ti, o que tem mais apegado a ti, o que está mais dentro dos teus passos é a tua sombra. E o salmista diz: Deus é a tua sombra aí, ó, para tu entender Deus. Tu vê a tua sombra aí? Deus é isso aí, é a tua sombra. Por que a tua sombra? Porque está conectado em ti, está contigo, está dentro de ti. E é a manifestação do teu interior para o lado de fora. De sorte que Evangelho de Jesus, na prática, é as ações que pelo Evangelho transformou-me interiormente e que agora eu boto para o lado de fora, agindo para com o meu próximo, onde vai se cumprir o segundo maior de todos os mandamentos, que é o mandamento do amor ao próximo. O amor ao próximo é essa ação que sai de dentro de mim, que está numa relação de amor com Deus. E dentro da grandiosidade do amor do Pai para comigo e do amor que recebi, agora refletido de volta para o Pai, eu ajo segundo o Pai na vida das pessoas. Mas aí não esperando aquele milagre para me promover, aquele que forma fila na casa do sujeito, entende? Que alguns crentes desavisados não entendem que o João de Deus que está preso, entendeu? Também fazia. Não é assim? Que o Zé do Aipim com umas garrafadas também curava. E o sujeito não entende isso, né? A dona Marculina, que eu conheci, né? Com galinho de arruda em rezas de um canto para o outro, em cima da orelha do indivíduo, também fazia passar alguma cólica. E assim sucessivamente. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando
entende? De ações e acontecimentos, que alguém vai olhar para mim e dizer, mas era pelo diabo que ele fazia. Mas esse diabo todo mundo vai gostar. É um diabo que tira dor. É um diabo que faz o sujeito ficar calmo. É um diabo... Eles vão gostar desse diabo. Eu não estou aqui discutindo esse tipo de diabo aí, não. Entendeu? Até porque eu vejo totalmente diferente dessa visão arcaica, atrasada, entende? Que não cabe mais dentro da nossa conversação. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que qualquer um pode ser o João de Deus. Pode ser a Marcolina. Pode ser o Zé do Aipim. Ou pode ser você. Qualquer um que queira fazer o bem para o próximo vai conseguir. Você entendeu? Qualquer um que quiser dar um passe ou uma imposição de mão, que é a mesma coisa. Entendeu? Qualquer um que querer transmitir de si, dos seus sentimentos, através de vibrações, para o outro, alguma coisa boa, vai conseguir. Vai conseguir. Irmão, mas isso aí é heresia, isso é antibíblico, eu não creio bem assim não, porque se o irmão ensinar assim, então... Mas foi Jesus que disse. Foi Jesus que falou. Ele disse que porão as mãos sobre os enfermos e vão sarar os enfermos. Mas é em nome dele. E como é o nome dele? O nome dele é palavra de Deus, o nome dele é verdade, o nome dele é amor, o nome dele é Deus conosco, o nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus de Nazaré, o nome dele é o que você quiser. Olha, alguém que não diz no nome do Senhor Jesus, mas diz em nome da verdade eu te abençoo. Quem é a verdade? Em nome do amor eu quero todo o bem para ti. Adamastê. Eu quero que tudo que tem de bom em mim passe para dentro de você. Em nome do amor que te tenho, do amor do divino que está em mim. E daí? É em nome de Jesus? Tomara que cada um de nós, de fato, amigos de Jesus, saibamos trazer para o lado de fora as ações de milagres que ajudam vidas. Aquela que faz eu tirar a roupa do guarda-roupa e vestir o outro. Que faz eu abrir mão do calçado novo que comprei para botar no pé descalço. Aquela ação que faz com que eu reparta a minha comida lá em casa. Aquela ação que não me torna avarento, mas um liberal generoso, que reparte até o trocadinho que tem na carteira. Entendeu? Aquela ação que faz com que eu entenda que o outro é da minha família. É da minha família. Alguns radicais da vida vão dizer que eu estou virando comunista. Mas o meu mestre, então, foi comunista. Tá? Não foi comunista leninista, mas foi comunista dentro do bom comunismo, aquele que nasce em Atos dos Apóstolos, onde o que tinha dava para quem não tinha. Entendeu? Não estou falando também, mas o irmão Adilson então é socialista. Também sou. Mas não sou um socialista daqueles radicais que entendem que socialismo é uma turma da elite ficar com tudo para os que estão embaixo ficar sem nada. Não. Em que o cara que trabalha, tem que pegar o que trabalhou e dar para os outros que não trabalharam. Não estou dentro disso aí não. Porque estamos em época de política, a gente tem que explicar tudo bem explicadinho, né? Não. Eu trato de uma vida socialista em que haja liberdade de ir no meio social, todos ser inseridos dentro da mesma família que eu estou. A família do Cristo. A família de Deus. A família humana. E que só passe fome aquele que realmente
não quer nada com a vida e que quer morrer, que escolheu morrer, que também é um direito dele, entendeu? Mas que nenhum passe fome por falta de generosidade da nossa parte, que ninguém deixe de comer um pão, um pedaço de carne, uma macarronada, um pirão com linguiça, por falta de generosidade em nós. Porque então nós não deveríamos nunca usar o nome de Cristo, se assim nós não nos sensibilizarmos com aquilo que está fora de nós. Então, o que me agrada na vida do Cristo é que ele vive a sua vida em uma proposta diária no convívio dos irmãos. Jesus sai de manhã de casa e o primeiro que encontra, ele abençoa, e o segundo que encontra, ele abençoa, e se o terceiro é um triste, ele consola, e se é um faminto, ele dá de comer, e se é um nu, ele veste, e se é o doente, ele cura pela força do amor. E se é um que está caidinho, ele levanta. Levanta aí, não, para mim não tem mais jeito, o senhor sabe, ninguém dá valor para mim, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. E ele diz, para aí. Vem comigo. Vamos caminhar. Segue-me. Deixa essa sacola de reclamação aí, desce essa mochila, entende? De negatividade, de não dá, de não pode, de não vai, de não consigo. Deixa isso aí. Vem andar comigo, vem aprender a ser positivo, a olhar para frente, a ter perspectiva. Vem, eu vou te encher de esperança, eu vou te colocar numa força que não tem nada que vai poder aguentar diante de ti. É a força do Espírito do Pai, vai te impulsionar, entendeu? E você vai não mais depender da sua força, mas da força do sopro do Santo na tua vida. Essa é a proposta de Jesus. E aí, o que ele pede de todos os que vão com ele sendo fortalecidos e aprendendo? Ele pede muita coisa? Não. Ele simplesmente diz, agora vão vocês e façam o mesmo. Ele não mandou se batizar, ele não mandou participar da Santa Ceia, ele não mandou mudar as regras de vida, ele não alterou as leis em sua definição maior, ele não criou um estatuto estabelecendo uma condição existencial, não, pelo contrário, ele disse, vão pela vida, vão vivendo, vivam abundantemente, e vivendo, ame como eu amei, façam o que eu fiz, ajam como eu agi, sejam como eu fui, sigam o meu exemplo. Conhecendo vocês as minhas palavras, as ponham em prática. Porque as práticas das minhas palavras vão fazer de vocês casa na rocha. Que cai a chuva, sopram os ventos, correm os rios, bate com força, com ímpeto naquela casa. Mas ela não cai porque está firmada na rocha. Sejam prudentes. É maravilhoso, irmãos. Então a proposta é exatamente essa. Dai voz de comer. Ele podia fazer um showzinho, né? Já pensou hoje? Os televangelistas. A pastorzada por aí afora, né? Já pensou? Quietinhos. Se sente aí de 50 em 50, de 100 em 100, para nós já saber aqui como é que vamos produzir aí a coleta de votos, entendeu? Cada um faça um voto que eu vou multiplicar pão. Cada multiplicadinha de pão aqui, filma aí, olha aqui, entende?
showzinho. Jesus não deu show. Jesus não deu show. Ele primeiro apavorou os seus discípulos. Os discípulos que oravam, os discípulos que jejuavam com ele. Entendam isso. Os discípulos que iam para o monte. Os discípulos que frequentavam os ambientes espirituais. Estavam ali. E ele chega para eles e diz: ô mestre, eles não têm pão. Dá pão para você, dá pão para eles. Quantos de nós vai para Jesus quando tinha que ir para o irmão, né? Vocês já entenderam isso? A maior espiritualidade do nosso ser não nos conduz a Jesus. Meu Deus, o Adilson vai entrar com a heresia de novo. Quando eu falo que ninguém entende, eles dizem que eu sou herético, né? Mas a grande espiritualidade não é aquela que me faz ir em Jesus. A grande espiritualidade do nosso ser é aquela que nos conduz ao irmão, que nos leva ao irmão. Por isso eu já falei aqui sobre a verticalidade e a horizontalidade do amor. A Deus amamos nos irmãos. De sorte que o Tiago escreve e diz: aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como amará a Deus quem não vê? Então fica muito claro que a verticalidade do amor, a minha conexão com Deus, me põe em conexão com você. Não dá para dizer, eu amo a Deus, mas não quero ver o Guedes. Não dá. Se eu amo a Deus, eu vou sempre receber o Guedes. Se eu amo a Deus, eu amo o Pafúncio. Tá, mas se o Pafúncio já me fez mal, se o Pafúncio já me deu um golpe, se o Pafúncio já fez isso, fez aquele outro, eu continuo amando ele. Se ele me deu um golpe é porque eu não vigiei. É, porque às vezes a gente fica bravo com o outro e é a gente que não vigiou. Quem é que leva golpe por aí? Os olhudinhos, né? Não é? Tem um bilhetinho da loteria aqui premiado, o senhor quer ficar para o senhor, eu não espero na fila, e o cara compra o bilhete premiado. Os olhudos. O ganancioso é que cai no golpe. Não é assim? Tem um negócio aqui, tem um carro. Sim, mais caro aí. Ferrari? Uma Ferrari. Né? Está por 50 mil. 50 mil, estão vendendo por 50 mil. O sujeito cresce o olho. 50? Não, mas está tudo certinho. Deixa eu ver o documento. Ver o documento, Motor, liga aí o motor. Ronca bonito. Entendeu? Chama o Charles para olhar. O Charles vai olhar e diz: não foi batido. Não foi batido. Vou ganhar um dinheirão. Vou comprar por 50 mil, Nivaldo. E paga. Esqueceu de ir no Detran ver se o documento era certinho mesmo. Entendeu? O cara falsificou tão falsificadinho, entende? E ele nem caiu. A ganância nos faz cair nos golpes. Entendeu? Querer ganhar dinheiro fácil nos faz cair nos golpes. Mas Deus não podia cuidar de mim? Mas Ele está cuidando o tempo todo. Tu está aqui nessa noite aprendendo isso. Vigia que tu não cai. Entendeu? Não ambicione coisas altas, que tu não cai. Não queira ficar rico do dia para a noite, que tu não cai. Nós temos um amigo em Joinville, já passou por aqui.
foi assaltar um banco porque queria melhorar de vida para ajudar na igreja. Fez uma oração para ir para o assalto, né? Ele ia dar um dízimo grande para os amigos de Jesus, segundo o coração dele, tá? E foi lá assaltar. Chegou lá, foi a primeira vez, nunca tinha, marinheiro de primeira viagem, tanso. Chegou lá, caiu. A polícia já estava esperando. Ele assaltou a polícia, entrou dentro do camburão direitinho, entende? Aí chorava, orava. Onde é que eu errei? Eu disse, em querer dar dízimo de roubo para o Senhor. Entendeu? Como é que eu vou sair dessa? Eu digo, aguardando o tempo passar. É a verdade. Também lá, ainda em Joinville, uma irmãzinha chegou apavorada para mim, não sei se já contei aqui para vocês, chegou apavorada. Irmão Adilson, meu Deus, misericórdia, faz uma oração aí, irmão Adilson, o que houve, o que está vendo? Acabaram de prender o meu filho, ele não estava no ponto do ônibus, não foi assaltar uma mulher? Eu disse, assaltar ele? Eu conheci o menino, quase nem saía de dentro de casa. Ela disse, ele estava assaltando a mulher e não viu a polícia atrás dele. Eu disse, irmã, então nós vamos fazer uma oração. Mesmo assim, como eu estou contando para vocês. Ela levou um susto. Eu disse, nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Como é que é, irmão Adilson? Eu disse, porque orar para Jesus soltar não adianta, ele não vai soltar. Ele vai ficar lá uma semanadinha e o advogado vai lá e vai tirar ele, porque réu primário. Mas nós vamos orar agora para agradecer Jesus. Que o Senhor protegeu ele de tal maneira que deixou ele preso. Ela disse, eu não estou entendendo, irmão Adilson. Eu disse, que se o teu filho der certo o assalto, ele ia assaltar outro. Agora ele vai ficar com tanto medo, que ele vai ter até medo de sair de dentro de casa. Então vamos agradecer a Deus, que deu tudo errado o que ele queria fazer. Ela parou, olhou sério para mim. Né, irmão? Eu disse, é assim mesmo. Oramos ali nós dois. Oramos, botei a mão na cabeça dela, abracei ela e orei com ela. Mãe é aflita, né, irmão? A mãe vê um filho preso, é terrível. E eu estava ali numa alegria. Glória a Deus, quase fiz um reteté ali, entende? Não, estava alegre mesmo, porque deu errado. De fato, o menino depois veio para casa e mal saía de dentro de casa mesmo. Tinha medo de sair de dentro de casa. Entende? Envergonhado. Ficou lá. Não soube mais notícia ruim dele, não. Entende? Então, se andarmos direito, praticando a justiça, fazendo o que é certo, o que não prejudica o outro e não prejudica a nós mesmos, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. Aquela frase do outro domingo, eu usei a semana toda, porque eu atendi várias pessoas essa semana e usei a frase direto. Entende? Resolve os teus problemas que Deus te ajuda. Resolve os teus problemas e Deus te ajuda. Agora tem gente pensando que Deus vai vir resolver os problemas. Deus não vai vir resolver os problemas, não. Você cria problema e acha que Deus tem tempo para ficar o tempo todo. Querido, ele tem o universo todo para trabalhar, tá? Ele tem que cuidar das sementinhas que tem que germinar, das flores que vão desabrochar, tem os passarinhos todos para ele dar de comer, tem as feras, os animais, as florestas que tem que se renovar, as partes queimadas que tem que ser renováveis e tal. Isso só estou falando do planeta Terra. Tem os peixinhos, tudo para não entrar em extinção, para ter a produção, para ter a comida na terra, o alimento para cada ser humano. Deus está trabalhando o tempo todo para que isso aconteça na sua ordem natural. Tudo está sob o controle dele. E aí ele ainda tem
todas as constelações aí para cuidar. Tem as estrelas, tem a lua, tem o sol, tem os planetas. Tem que estar tudo em ordem, nada pode sair 1 grau para lá nem para cá. Deus está cuidando de todas as coisas. E ainda tem os mundos desconhecidos a nós. Tem todo o infinito de Deus por aí afora. E tu acha que ele tem tempo para vir resolver problema de casal? Tu acha que ele tem problema para vir aqui, vai ter tempo para vir aqui resolver picuinha de 2 irmãos que estão chateando um outro? Ou resolver probleminha de ladrão, que vai lá roubar e agora não quer ir preso? Ele deixa ir preso, meu filho. E se alguém te ensinar errado, está te ensinando. Te ensinar diferente, está te ensinando errado. Entendeu? Ele não vai livrar ninguém da cadeia, não. Jesus fez paralítico andar, curou cego, mudo falou, surdo ouviu. Acho que deu até dentro para alguns. Tem tanta coisa que não foi escrito. Tá? É coisa tremenda o que ele fez. Você lê o Evangelho, só um pouquinho que nós sabemos, nós já nos maravilhamos, não é mesmo? Mas o João diz que ele fez muito mais coisa que não foi escrito. Então fica imaginando aí, bota aí na tua cabeça, quantas outras coisas ele fez. Cuidou de bêbado? Tirou o ladrão da cadeia, Jesus? É bom lembrar que ele foi crucificado com um ladrão à direita e outro à esquerda. E teve um lá que pediu ajuda. Disse, ei, reconheço que fiz tudo errado mesmo. E reconheço que tu és filho de Deus. E quer te fazer um pedido. Eles podem pedir aí. Lembra de mim quando tu entrar no teu reino? E eu disse, não, pode ficar tranquilo. Quando eu estiver no reino, tu vai também. Tens entrada garantida. Palavra de Cristo. Que não mente, que não falha. Tu vai, mas tirou da cruz? Não tirou da cruz. Entendeu? Porque ele não é injusto. Ele não é injusto. Já pensou? Ajuda esse, não ajuda aquele. Faz para esse, não faz para aquele. Os dois estão pedindo a mesma coisa. Ele não é injusto. Resolve os teus problemas e Deus cuida de ti. Grave essa frase. Ela veio do céu, tá? Ela veio do céu. Então grave ela. Resolve os teus problemas. Vai lá. Irmão Adilson, eu queria que o irmão fizesse uma campanha de oração comigo. Eu não sei porquê. Que eles arrumam encrenca, depois querem que eu vá fazer campanha de oração com eles. Faz ele, né? Ele não disse assim, irmão Adilson, me abençoa que eu vou fazer uma campanha de oração. Eu abençoo na hora. Vai mesmo, meu filho. Vai cheio do Espírito. Que Deus te atenda em tudo que... Não, sabe o que ele vem pedir? Irmão Adilson, faz uma campanha de oração comigo. Vai para quê? Não, é que eu e a minha esposa não está dando certo, entende? Nós estamos assim, ó, de ponta, alfinetados. Não casamos mais, não fecha. Eu digo, eu tenho que fazer campanha. Eu com a minha está assim, ó, encaixadinho. Entende? Olha que eu já tentei desencaixar, não dá. Gruda mais do que chiclete, entende? Então, não dá. Eu estou encaixadinho, sabe por quê? Eu aparei, eu lixei as arestas. Tinha umas coisinhas que nós não combinávamos. Eu disse, vamos, eu lixo um pouquinho aqui, tu um pouquinho aí. Tu cede um pouquinho de lá, eu um pouquinho de cá, e vamos encaixar aqui. Não, nego, é isso mesmo. É verdade, essa vida aqui, a vida aqui só é boa se nós estivermos de bem mesmo. Quer ver agora, quando está friozinho assim, essa noite? Entende? Cara, todo mundo quer encaixar certinho, entende? Um aquece o outro. Entende? É alegria, é coisa boa, né? Ela fica toda boa, porque agora ela já está pensando lá em casa, não está mais nem aqui pensando em Jesus, não. Tá?
Quando saí daqui no outro domingo, Nivaldo, cheguei em casa, meu Deus, não era uma mulher, uma anja. Né? Mas você está entendendo a lógica da coisa? Deus é constantemente generoso. Deus é constantemente amoroso. Deus é constantemente misericordioso. Deus é constantemente tudo de bom que eu e tu imaginarmos. Não há variação, nem sombra de variação em Deus. Deus se estabelece. Ele é conhecido pelos judeus como a rocha de Israel. Ele é firme, inalterável, permanece para sempre o mesmo. E Ele deu liberdade para cada um de nós viver. E nessa liberdade tem a responsabilidade da vida. Ele nos deu a liberdade e nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelas coisas que criamos, pelas coisas que inventamos, pelas coisas que nós vamos realizando ao longo da vida. De sorte que não adianta eu ficar clamando a Deus e andando errado. Não adianta eu ficar orando. Por que Jesus disse? Olhai, vigiai e orai. Olha a sequência. Primeiro, olhai. Porque cego não sabe para onde vai. A cegueira nesse aspecto, nas palavras de Jesus, é sinônimo de ignorância. Eu sou cego quando eu ignoro a realidade. Quando ignoro o fim. Quando ignoro o caminho por onde estou andando, quando não sei o que vai dar isso, aonde que vou chegar com isso, afinal de contas, o que eu quero? Se Deus me der mais um dia de vida, não precisa mais 100. Se Ele me der mais um dia de vida, onde eu quero chegar? Se Ele me fazer com que eu tenha mais um dia, como é que eu quero viver? De que forma que eu vou proceder na vida? O Evangelho de Jesus deve me despertar para isso, me trazer clareza, lucidez para viver. E aí, olhai, observe as coisas, avalie as coisas, reflita sobre elas, antes de tomar qualquer atitude. Depois de você olhar, de estar atento, de perceber se é bom, se é mal. Como é que eu sei o que é bom e o que é mal? Como é que eu faço esse juízo? Ora, primeiro, em relação a mim, isso que eu quero fazer é prejudicial? Me enferma? Me maltrata? Me traz dissabores, desgosto? Faz com que eu adoeça? Isso me entristece? Isso me deixa em dúvidas? Se assim, não é bom. Não é bom. Não, isso me alegra, só de pensar eu já fico feliz. Isso me traz satisfação, isso me dá prazer, isso aqui não me machuca, não faz mal para mim, não adoece a mim. Então é bom. Agora eu tenho outra avaliação a fazer. Quando eu fizer, os que convivem comigo, os que estão próximos a mim, vão ficar alegres também? Vão ter prazer também? Vão gostar também? Vão ficar saudáveis também? Não, é muito bom para mim. Mas para quem está aqui comigo é ruim. Então não faz. Aquilo que te promove e prejudica o outro, não é bom. Não é bom. O que é bom, de fato, é bom para todos. Um exemplo, amar. Amar é bom.
Já viram o amor prejudicar alguém? O amor traz prejuízo para alguém? O amor machuca alguém? O amor ofende alguém? O amor adoece? Não. Não. Então, é dentro desse parâmetro que eu devo observar as coisas. E aí vem de Jesus: olhai. Depois ele diz: vigiai. Vigiai. Eu fiz a análise e agora eu vigio. Vou montar guarda. Entendeu? Vou exercer vigilância. Vou parar e dizer: não, agora eu já sei o que não devo e o que devo. Agora, o que não me serve, o que não é prazeroso, o que não é legal para mim, o que não me traz saúde, o que não... Eu não quero. Não quero. E por incrível que pareça, só depois é que ele diz: então agora que tu já sabe isso, que tu exerce vigilância sobre isso aí, agora vai orar. Agora a tua oração é feita dentro de um outro patamar, dentro de uma outra dimensão, numa conectividade com Deus, em que você vai estar ligadinho com Deus, e a sua consciência não vai te acusar de problemas, e a fé se guarda numa pura consciência, diz Paulo para Timóteo. E aí agora você pode fazer oração, aí ora. Até porque você já não vai orar mais assim: Senhor, resolve esse meu problema. Senhor, traz a paz aqui para casa. Senhor, agora tu ajuda eu e a minha sogra. Não, você não vai mais orar assim. Por que que não? Porque você já vem de uma avaliação, onde você olhou o que é bom, o que é mal. E você exerceu vigilância. Então você vai para a oração, você está com o coração cheio de paz. Você está com o coração todo tranquilo, você está com a consciência limpinha. E você vai olhar, você vai enxergar Deus. Você vai conversar com Deus, você vai ver a glória de Deus espalhada por toda a terra. E você, meu Deus, você até esquece de pedir coisa. Veja os apóstolos orando. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e pega ali de Atos dos Apóstolos para diante e vê como é que eles oravam. Olha as orações deles, olha o que eles pediam, olha. E por que que eles não tinham aquela preocupação da casa, do filho, da mulher, da avó, da tia, aí aquela preocupação com o carro, com o emprego? Por que que eles não tinham? Porque eles estavam conscientizados de que vida espiritual está para além da matéria. E que vida na matéria já está dentro da provisão divina. Não tem um ser humano que querendo trabalhar passe fome. Nenhumzinho. E eu não estou falando de trabalho cansativo, não. O cara não tem um pedacinho de terra, ele quer plantar um tomatinho, quer plantar um alface, quer plantar uma couve, um pé de repolho, ele pede um pedacinho de canteiro do vizinho e o vizinho deixa. É o mínimo, vai ter o que comer. Entendeu? Nós precisamos apresentarmos-nos ao mundo com esse poder transformador, em que a nossa escolha e atitude possa fazer o outro entender que nós trabalhamos para comer e que ensinamos o outro a trabalhar para comer também, e que damos o impulso inicial para ele no milagre do repartir do pão. Se ele quer uma sementinha, nós doamos. Se ele quer fazer um pãozinho para comer, nós também ajudamos ele. Se ele não tem o início, nós damos o começo. Não tem problema. Assim nós cumprimos a obra de Cristo. Você já tinha ouvido isso? Dessa maneira? Você já tinha visto a espiritualidade em prática dessa forma? Você já foi a alguma congregação que você foi instruído a fazer isso?
Mas esse é o Evangelho de Jesus. Eu quero encerrar com uma leitura bíblica. A leitura está em Gálatas, capítulo 5, versículo número 1. Vou aqui que eu enxergo melhor. Gálatas 5, versículo 1, 4 e 6. Não vou discorrer sobre eles, só vou deixar para vocês. Aos Gálatas, Paulo escreve, e ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse versículo está tratando de não sermos escravos da religião, das práticas religiosas, da guarda da lei, dos rituais da religião judaica. Então ele diz, Cristo vos libertou, e ele vos libertou de muita coisa. Libertou da mentira, da ira, libertou do pecado, libertou da maldade. Ele também libertou você e eu da religiosidade. Ok? E ele disse, agora fiquem firmes como libertos de Deus. Fiquem firmes. Versículo 4. Separados estais de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se a nossa vida segue só um ritual religioso e depende de regrinhas criadas por homens, não pode isso, não pode aquilo, não vai aqui, não vai lá. Sabe o que Paulo diz? Se você depende disso para ter uma vida correta, você caiu da graça. Você saiu dos favores divinos e passou a ser escravo da mentalidade humana. Para concluir, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a religiosidade, nem alguma outra condição e critério, ele usa aqui a palavra circuncisão, que traz uma carga tradicional, um conjunto do judaísmo. Ele está falando do conjunto da época dele, em que a religiosidade se manifestava pelas práticas dos rituais judaicos, que vinham desde o 8º dia de nascido, onde era cortado o prepúcio. Ele diz, mas nem a religiosidade com todos os seus rituais, seja circuncisão, ou seja, os rituais da incircuncisão do culto pagão. O templo, a imagem, as imagens de escultura, o coral, o grupo, todas as coisas que funcionam para um ritual religioso. Ele disse, em Cristo nada disso tem valor. Mas, irmão Paulo, então o que tem valor? Mas sim a fé que opera pelo amor. Em Cristo a vida é uma fé, que nós já vimos aqui. Fé é confiança, coragem e fidelidade. Em Cristo o que vale é a confiança, a coragem e a fidelidade que temos em amor. Esse é o grande segredo. Então eu, nessa noite, convoco a cada um de vocês para que assimile isso, medite nisto. E ao invés de ficar falando que é cristão, ficar falando que é evangélico, porque tem gente que abre um bocão para dizer que é evangélico, né? Grandes coisas. Entende? Está uma vergonheira os evangélicos aí. É pastor indo para a cadeia, é pastor respondendo por falta de pagamento de imposto, é pastor respondendo por estupro,
é padre respondendo por pedofilia, por roubo também. Está cheio disso. Então, não, ei, é isso que o Paulo está dizendo. Em Cristo não é ser católico que é alguma coisa. Não é ser evangélico que é alguma coisa. Não é ser protestante que é alguma coisa. Não é ser pentecostal que é alguma coisa. Em Cristo, o que vale mesmo é a fé que opera pelo amor. Essa fé que me tira de casa para dar pão para o outro. Essa fé que me tira da comodidade para levar um cobertorzinho para quem está com frio. Essa fé que é demonstrada sem palavras. Entendeu? Não aquela fé evangélica, olha, Jesus te ama. Se tu aceitar Jesus, ele te tira da rua. Jesus não tira ninguém da rua. Tira não. Só sai da rua quem quer sair da rua. E só mora na rua quem quer morar na rua. Você entende o que eu estou falando? Ah, irmãos, tem gente que está morando na rua, mas não gosta da rua. Sim, eu compreendo, é verdade. Mas o que eu quero dizer é que aquele morador contínuo de rua, eu não estou falando do pai de família que perdeu o emprego o ano passado e não recebeu até agora, foi despejado da sua casinha e está numa barraca. E esse que quer sair da rua, é nós que temos que tirar ele. É nós. Nós os que temos uma fé que opera pelo amor. Você está entendendo? Ah, eu sou cristão. Grandes coisas. Grandes coisas. Eu conheço de gente que se professa a fé cristã e é todo enrolado, todo atrapalhado, todo cheio de confusão. É cristão, mas briga com os outros. É cristão, mas compra e não paga. É cristão, mas vive falando mal da vida dos outros, julgando as pessoas. Grandes coisas. O Paulo disse, para Deus, isso não tem valor algum. Você entende o que eu estou falando? Não tem valor para Deus eu dizer eu sou cristão. Não. Para Deus tem valor a fé que opera pelo amor. Quando eu amo tanto Jesus, que eu quero ser como Ele. Que com todas as minhas fragilidades eu saio seguindo as pisadas dEle e fazendo o que Ele fez, andando como Ele andou. Ai, irmão, a Deus, mas ser como Jesus não é fácil. E quem está falando de facilidade aqui? Se fosse para ser fácil, ainda que eu entenda que para o que ama é fácil. Eu, por exemplo, quando venho aqui, escandalizo uma porção de gente, quando chego aqui, digo que eu não tenho luta. Eu não tenho luta. Então, consequentemente, para mim, andar como Jesus andou é fácil. Porque eu descobri que Jesus andou fazendo o bem. E eu descobri que é mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. É muito mais fácil perdoar do que matar. É muito mais fácil abençoar do que amaldiçoar. É muito mais fácil dormir em paz, entende? Dizendo, vai querido, vai, eu te perdoo. Do que eu ir não dormir e ficar lá remoendo, irado, o que o outro fez. Então, quando eu olho a facilidade do Evangelho, eu olho com essa perspectiva que me foi aberto o entendimento para olhar que andar como Jesus andou é melhor do que andar diferente de Jesus. É mais fácil. Amém? Fique com essas palavras. Vai ser feliz. Tudo que eu estou te passando é para que você tenha o entendimento de como viver a fé que opera pelo amor. Eu saí de casa hoje com essa palavra. Entendeu? Peguei carona na palavra do Cláudio aqui, encaixou junto aqui. E todas as duas é uma fé que opera pelo amor. Às vezes a gente acha que multiplicar pães e peixes, meu Deus, que coisa grande, que coisa tremenda, né? A gente acha assim que é uma coisa
Fenomenal. Ah, se eu tivesse lá. Se tu tivesse lá, tu só ia ver Jesus pegar um pedacinho de pão, dar na mão do Tiago. E tu ia ver ele pegar outro pedacinho de peixe, dar na mão do Tiago. Leva para aquele ali. Eles iam ficar olhando o Tiago e lá Jesus tirou mais um pedacinho e deu para o Pedro. Deu outro pedacinho. Não teve assim, ó, não foi magia. Não foi um show. Entende? Não foi um show. Ó, tá um montão de peixe e pão aqui. Não foi assim. Não dá para ver o que ele estava fazendo. Você consegue captar o que eu estou te dizendo aqui? Estava dentro do cestinho, Jesus partia dentro do cestinho. Partia, dava um pedacinho para o João. Partia um pedacinho. Quem olhava, ele só estava partindo pão. A única curiosidade que tinha era lá do lado de fora, quem estava sentado lá e não via dentro do cestinho. Será que ainda tem pão lá? Será que ainda tem peixinho lá? Meu Deus, eu vi, já saiu 12. Saiu 12 com um pedaço de pão. E foi 12, foi 120, foi 1.000, foi 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Os que usam fazer cálculo, eles 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. E o cestinho ficou vazio. Vocês entenderam ou não? O que tinha para ver? O que tinha para ver, a maioria não vê. O que tinha para ver, a maioria não viu. O que tinha para ver é que quando alguém tiver com fome, dá comida. Mas a maioria ficou esperando o cestinho aumentar, né? E vinha aquele, pão caindo para tudo quanto é lado. Isso é o que todo mundo queria. É exatamente o que Jesus não está a fim de fazer. Você já pensou você dar um punhadinho de arroz para o vizinho ali e tem arroz na tua panela? Você dá mais um punhadinho para outro e tem arroz na tua panela. Você passou mais um ali. De repente tem uma filhinha na frente da tua casa. E você deu um punhadinho para cada um, e quando você olha, ainda tem a tua porção na tua panela. Deus quer que nós confiamos nele desta maneira, para que a nossa fé opere pelo amor. Vamos orar. Aqui